Se o Lula de hoje pudesse mandar um recado para o Lula de 79, seria esse. Companheiro, eu sei que seu coração está apertado, sentindo o peso de milhares de trabalhadores em greve, esperando sua direção. Eu lembro como se fosse ontem. Vou te dizer uma coisa: vai dar tudo certo. Vocês sairão vencedores dessa luta. Não vai ter fácil. Vai ter perseguição. Vão atentar contra a nossa soberania. Vai ter gente rica torcendo para você não aguentar. Mas você nunca vai abrir mão da sua dignidade. Aguenta, companheiro, que o povo vai vencer. A democracia vai voltar. Você vai ajudar a escrever a Constituição. Vai ganhar uma, duas, três eleições para presidente. E vamos ganhar mais uma. Não duvide. Hoje eu sou infinitamente melhor. Seu sonho de cada família ter café, almoço e jantar, do povo ter saúde de graça, das crianças ter escola, está acontecendo. Pode encarar os metalúrgicos de cabeça erguida, companheiro. Esse 13 de maio é só o começo. Aqui, em 2026, a gente reconstruiu o Brasil, mas ainda não está satisfeito. Porque o Brasil está pronto para muito mais. Um abraço do Lula de hoje, de onde tudo começou, na mesma Vila Euclides, 47 anos depois. E ninguém nunca mais ouve duvidar da capacidade de luta do trabalhador. Eita, que momento marcante ontem, que foi dada a largada. Começou agora, né? De fato, começou a campanha eleitoral, a corrida eleitoral, e ontem os candidatos a presidente lançaram suas campanhas. Lula, no estádio da Vila Euclides, diante de uma plateia grande ali. Só na arquibancada cabiam 12 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas, tinha gente fazendo esse discurso, né, publicando um vídeo em que ele fala com o Lula do passado. E a gente está nesse momento assim de memes da Copa, do Neymar do passado falando com o Neymar do futuro. Virou meio que uma trend isso na internet. Aí aparece o Lula e conseguiu imprimir muita emoção ali nesse vídeo. E eu acho que foi o grande momento de ontem, dessas aberturas de campanha, né? O mais marcante, eu acho que foi esse vídeo que a gente mostrou na abertura do programa, Ricardo Noblar. O que que você achou? Não, sem dúvida, e vamos comentar mais sobre isso. Eleição é emoção na veia, aplicada diretamente na veia. Significa que não tem racionalidade? Tem. Por trás de toda a emoção tem gente pensando, tem gente raciocinando e traçando estratégias e tudo, e táticas, aquela coisa toda. Mas para conquistar o eleitor, não tem nada como apostar na emoção. E todos os candidatos sabem isso. E todos os candidatos, de alguma maneira, tentam respeitar essa regra. Olha, emoção, 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 emoção. Alguns são mais bem-sucedidos do que os outros. Disparadamente, o lançamento mais, vamos dizer, marcante, retumbante, suntuoso, não no sentido de gastos, mas de suntuosidade mesmo, de impacto, foi o do Lula ontem. O Flávio fez o seu comício lá na praia de Copacabana. Ali eu acho que ele, ele usou mais racionalidade do que emoção. Muito mais.
Ele se preocupou muito mais em discursar e tentar marcar aquela ocasião com os seus discursos, principalmente os discursos mais agressivos, de críticas ao governo, do que de emoção, de contaminar as pessoas ali Bora reunidas, ouvir, para que Flávio. elas se Vamos mostrar um emocionassem. pouco. Não, Aí você mas antes comenta. disso é o seguinte, é porque isso aí foi uma grande, o que a gente mostrou era Quem é Lula o Lula? Tem falando outras pro falas do Lula, Lula. era uma coisa ali produzida já, mas era interessante mostrar pelo menos uma fala de Lula de ontem no Vamos. estádio da Vila Euclides, aí nessa imagem que vocês têm, e depois a gente passar para o Flávio. Solta aí, Alice. Eu sou o primeiro presidente da República eleito 3 vezes. Não tem na história desse país. E tem muita gente que fala, por que que o Lula quer o novo mandato? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de nunca vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro se você não investir em educação? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir na saúde? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos e meio. Isso é pensar no futuro. Eu pensava que eu era esperto. No fundo, eu era um imbecil. Porque sabe qual é o defeito de quem não gosta de política? É que o país é governado por quem gosta. E de quem gosta são esses que estão eleitos. Nós estamos ferrados. Então é preciso a gente gostar da política, a gente fazer política, para a gente aprender, escolher corretamente quem é que vai ser vereador, quem é que vai ser deputado, quem é que vai ser prefeito, quem é que vai ser... Porque senão a gente passa o ano inteiro brigando contra os patrões e chega na época das eleições, a gente elege um patrão para prefeito, para governador, para ser presidente da república, para ser senador, para ser deputado federal. É uma contradição. Eu queria dizer uma coisa. Mulheres deste país, não baixem a cabeça nunca, porque nós homens precisamos aprender a respeitar vocês como companheiras, não como serviçais, não como escravas, não como cidadãs de segunda categoria. Levante a cabeça, porque Deus fez a gente igual. Não é possível que a gente não termine com essa violência. Bom, foi por É aí o forte o discurso discurso. dele. Ele é É forte. forte. Agora, o Lula, ele falando com o Lula do passado, né? O Lula do passado com o futuro, essa ideia toda aí. O cara, pô, é impressionante, né? A quarta eleição que ele pode vencer. Ele que veio de um lugar em que você não tem oportunidade. Teve a vida mais difícil de todas. É aquele brasileiro que poderia nunca ter ascendido. Tem vários que têm tanto talento e não ascendem, porque falta realmente chance. O cara que pô, pegou pau de arara, que perdeu o dedo trabalhando, que era operário, é incrível, realmente. Ele tá virando o maior personagem da história do Brasil. É só isso que ele tá virando. Da história do Brasil, o maior nome, superando todos, até o Getúlio, qualquer um, é o Lula. É incrível, de fato, a história desse cara e o que ele representa, tá aí. Querendo bater de frente com aquela visão elitista que predomina sempre, que são os empresários mandando no Brasil, fazendo um governo para homem, fazendo um governo para aquele grupo que sempre se beneficiou, sempre tomou tudo que podia tomar do Estado e não queria dar nada para os outros. Então é realmente uma história que ele tem que contar mesmo. Tem que mostrar isso, como ele está mostrando na campanha. E isso traz emoção.
O Flávio nem tem história. E se for contar pouca história dele, vai ser um vexame. Vai ter que falar que empregou família de miliciano no gabinete dele. Então, é outro patamar. Mas siga. Mas vamos ver em contraponto como foi, quer dizer, um corte também da fala, um recorte da fala do Flávio Bolsonaro, que segundo medição de um instituto da USP, Universidade de São Paulo, reuniu alguma coisa em torno de 10 mil pessoas na praia de Copacabana, ontem no Rio de Janeiro. Sobre isso comentaremos logo depois de passar a fala do Flávio. A gente está em um lugar onde o atual presidente da República não pode pisar porque é alguém odiado pelo povo. É um presidente da República que está deixando de legado o sofrimento, a perseguição, a incompetência e a corrupção. Eu sei que vocês estão aqui olhando para mim nesse momento e lembrando de uma pessoa. Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé. É. Uh, Colocou o pai dele, comparou com o Pelé. O olha, Pelé, aí sim, acima da política tá o Pelé. E aí o cara a- mete o Pelé no meio. não, e vem cá, e ele Assim, com o Pelé, comete uma Pelé não gafe merece. aí ele comete uma gafe nessa comparação, que é o seguinte, não é uma gafe. Eu não, ele dá uma, ao se comparar, que é o filho do Pelé com o Pelé. Ele só esquece se é que ele sabia que eu acho que ele não foi um bom aluno Tipo, da história, não foi um bom aluno de história. o que Que aconteceu com o filho do o Pelé? Pelé teve 7 filhos e uma enteada Pois é, e, e 3 filhos homens. Dos 3 filhos homens, o mais famoso é o o Edinho. Edinho. O Edinho. Foi goleiro do Mostra aí Santos. a foto dos dois. Aí O o Edinho. Edinho. Edinho foi goleiro do Santos e tudo, Até papapá, pegava bem. batalhou. Pegava Era bem. bom, eu gostava até dele. E o Edinho trabalha ainda com futebol, parece que em Trabalho. Londrina, num time lá em Londrina e tudo. Agora acontece que o Edinho, por muitos e muitos anos, respondeu a acusações de lavagem de dinheiro, de envolvimento com narcotráfico. É, ele Ele só lavava se dinheiro pro livrou, traficante. ele só se livrou desses processos no final de 2024, Ele foi preso, quando a chegou a ser justiça preso. chegou a ser preso. Então, aí foi absolvido Foi. pela justiça, O cara arquivados os comparar com o processos e tudo. Quer dizer, eu acho que o Flávio, Pelé é foda que mesmo, porque, teve já porra, é encrencas com a muito. polícia, com a É um vacilo. justiça, entendeu? Eu acho que ele não sabia dessa história É porque um ele é um vaciloso. mau aluno de história. Porque não é Ou ele é possível. desinformado, é capaz. Ou se ele sabia, ele não tem muito E senso das depois, quer dizer, coisas. Falou ao se mesmo. comparar, quer dizer, ao se comparar com Pelé, ou com o filho do Pelé, ou o que seja, como ele falou, ele está comparando o próprio pai dele com o É o Pelé, Pelé. com o Aí é o Pelé. Pelé. Também aí é um evidente exagero, não é? O Jair Bolsonaro, hoje preso, condenado, inelegível, 27 anos de cadeia, 27 anos e 3 meses de cadeia, é a pena que ele deveria cumprir, ou vai cumprir, não sei. É, não pode ser, não pode ser nem remotamente. O Pelé é sempre o melhor de tudo, aquele que mais se destaca, é o rei, É o seja o rei do competente. futebol, seja o rei da política, seja o que for. Pelé é Pelé, entendeu? E como é que você vai comparar o pai com Pelé, o pai estando preso, tendo sido condenado por tentativa de golpe de Estado? E outra coisa, e logo comparar com Bolsonaro, que é o único presidente
da República do fim da ditadura para cá, que disputou a reeleição e perdeu. Foi derrotado. Todos os outros se reelegeram. Fernando Henrique Cardoso se reelegeu. O Collor não, o Collor foi empichado. Foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura pelo voto direto. Ele foi deposto pelo Congresso por envolvimento com corrupção. Aí depois do Collor veio o Fernando Henrique Cardoso, governou o país duas vezes. Lula, duas vezes, se reelegendo agora em 2022 pela terceira vez. Dilma, duas vezes, embora no segundo mandato ela tenha sido também derrubada pelo Congresso, mas se reelegeu. E o seu Jair Bolsonaro perdeu. Então, por favor, é rebaixar o Pelé a uma categoria que ele jamais fez parte e que é uma coisa inacreditável. Mas isso revela a ignorância do seu Flávio Bolsonaro. É evidente. E isso está, inclusive, na imprensa de uma maneira em geral, e não, embora não com muito destaque em alguns lugares. Mas é evidente que ontem o Lula largou na frente, no primeiro dia de campanha. Se vai continuar largando na frente cada dia de campanha, eu não sei. Mas no primeiro dia oficial de campanha, que foi ontem, disparadamente ele largou na frente, enchendo um estádio. Muito maior o espaço ali do que o espaço que o Flávio conseguiu reunir quase 10 mil pessoas na praia de Copacabana, que significa 15%. Alguém fez esse cálculo. O que o Flávio reuniu aí foi 15% do que o pai dele reuniu no comício em Copacabana, no mesmo lugar, em 2022. Tudo bem, não estou cobrando do Flávio que ele reúna tantas pessoas quanto o pai. Não, Mas 10 mas, mil porra, pessoas é mas muito nada também é pouco. sacanagem. É muito pouco ali. E foi aquela coisa ali só para marcar a data. O Lula larga na frente nas pesquisas. Ele tem 7 pontos na pesquisa Quest, a da semana passada, de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. No segundo, os dois estão tecnicamente empatados. Lula um pouquinho na frente, mas dentro da margem de erro da pesquisa.